A Casa do Dragão, temporada 2, episódio 7. Episódio no qual Rhaenyra foi puxada pra dança e finalmente não negou o passo. Antes de continuar, deixa eu te falar que aqui na descrição tem links pra outros tipos de conteúdo sobre esse mesmo episódio, tá? Tem um sobre o universo, que é um em detalhes, e outro de análise um pouco mais técnica, que é o Raio-X. Te convido também a dar uma olhada no financiamento coletivo do meu segundo livro sobre a série. É só clicar no link que lá tem tudo muito explicado. Aproveita que foi na descrição, se inscreve no canal e também deixa aquele like nesse vídeo. Agradeço demais a sua atenção até aqui e vamos lá ao episódio da vez. Quanto vale um dragão? O primeiro plano do episódio meio que começa a responder essa pergunta, assim como vários outros também vão nos ajudar a argumentar. Rhaenyra e Syrax estão do lado esquerdo, Adam e Fumarésia do lado direito. Ainda que os dois dragões não sejam lá dos maiores, olha o quão pequenos somos diante das feras. Mal dá pra ver Rhaenyra e Adam. A própria Rhaenyra se aproxima do novo aliado com cautela. Olha mais pra Fumarésia do que pro seu cavaleiro, inclusive. Ou quando fala com o cavaleiro, sempre dá aquela virada de olho pra ver se o dragão está ou não concordando. Dragões não são brinquedos para as vontades dos humanos, diz um dos cuidadores antes de desertar da função. Indignados que deuses agora podem estar confabulando perto de plebeus, veja só. Dragões são tão suntuosos que fazem nobres se acanharem e plebeus crescerem. Quando o Rio convence Vermithor que é digno dele, o dragão não aparece na tela. Não cabe. É o único jeito de fazer a gente olhar pra ele, o humano, e não pra onde a nossa atenção naturalmente iria, pra fera. Rhaenyra e Adam estão em pé de igualdade na cena inicial, coisa que era inimaginável há poucos dias pra Adam. É por isso que para os comuns, dragões são deuses, porque dentre várias outras coisas, fazem nobreza e pobreza sentarem na mesma mesa. Nem que seja só durante a guerra. Episódios atrás, Hughie falou que, na verdade, dragões eram só carne. Eu duvido, absolutamente duvido, que ainda pense a mesma coisa. Depois do que viu, depois do que sentiu, é humanamente impossível. Por isso humanos. E por isso deuses. Alicent tira o seu episódio sabático. De todos, esse é o episódio onde mais os pretos são tratados como protagonistas, mas ainda tem um cantinho interessante para os verdes, inclusive na cena simples de Alicent isolada. Cena simples, mas muito poderosa. Enquanto Rhaenyra tá disposta a ir contra o mapa, finalmente avançando contra o mapa, Alicent até que enfim aceita voltar-se para si. Os últimos tempos têm sido de lapada atrás de lapada. Se até pugilistas que ganham precisam descansar, imagina os que tanto apanham, como vem ocorrendo aí com a Rainha Viúva. A Alicent aceita retirar-se das grandes discussões e que bom, tem dúvidas se vai voltar. Quando é perguntada pelo guarda, ela diz, não sei nem se eu volto. Afinal, a corte amassa. Os corredores do castelo exalam tudo que a transformou no que ela é. Perdeu os filhos, perdeu amigas, perdeu o marido, perdeu o neto e perdeu até a si mesma. É inútil, pelo menos por agora. A cena é simbólica, porque antes ela mergulhava espremida na banheira do seu quarto escuro, sem saber qual criada que ela podia confiar, e aí ela mesma tomava o seu banho. Agora boia em um lago aberto, sem tantas amarras. O perigo da natureza é bem mais interessante do que a sujeira do castelo, que a faz dormir e confabular com ratos, e ela reconhece isso. Seu papo com o grande mestre elabora um pouco dessa questão, Mas primeiro coloca em texto o que já vinha acontecendo em tela. Ela diz que tem se esforçado para servir tanto à minha casa quanto ao reino. Continua falando que nada disso parece importar e que, abre aspas, somos descartadas. Quando fala essa parte da sentença, ainda meio que mantém um sorriso sarcástico de canto de boca. A câmera de cima pra baixo desfoca tanto que até ela meio que tá sem foco, exceto a sua boca, de onde sai a ideia do restante dessa frase, que, além de descartadas, ela também se sente odiada. O sorriso sarcástico desaparece. O que ela tá sentindo ali é nojo daquilo tudo. Por isso que ela sai de um sentimento para outro rapidamente. O grande mestre diz que ela tá com uma cicatriz que vai ser de fácil disfarce, mas ainda assim é uma cicatriz. A Alicent não liga, observa um rato e conclui dizendo que não há nada limpo aqui. A Rainha Viúva percebe a sujeira moral, de maneira que uma cicatriz externa não lhe importa. Talvez até a valorize como memória, como prova de que não passa de um objeto arranhado, seja lá o que for. As dores internas, vindas do sistema que a oprime, retiram ela do seu rumo. Quem tem tantas dores guardadas que pesam muito mais
de pouco vale uma ferida exposta. Uma ferida exposta muitas vezes nem é dor, é lembrete. Alicent é tão resultante daquele sistema que, vale lembrar, assumiu Viserys sem que o corpo de Aemon esfriasse, né? Forçada pelo pai, é lógico, mas em dado momento ela também entrou no teatro. Ela entrou e não saiu do personagem, a não ser agora, né? Mas distante de tudo, porque lá na corte ela ainda precisa viver um papel. Mesmo assim, mesmo sendo resultante disso, ela também é sujeito daquele sistema. Por isso, definida e limitada pelo olhar masculino. Um segundo sexo para aquelas estruturas, como definiria Simone de Beauvoir. A questão é que, quando se acorda para a realidade do indivíduo muda. Ainda que permaneça lá, muda. É isso que ela não está conseguindo resolver, por isso que ela se retira. Eu fico curioso para entender como isso vai soar na personagem daqui para frente. Reconhecer os ratos, e mais ainda, que mora e dorme com eles, é um passo para ser um grilo que volta a cantar. Ou que se cala, de uma vez por todas também. Enquanto Hughie, Ulf, Adam ascendem na sociedade draconiana, Alicent, distante dos bichos, distante da corte, da coroa e da família, afunda. De fora, só a cabeça boiando no lago. E olhe lá. Aemond vem ficando cada vez mais sozinho. Larys, ainda que não tenha conseguido exatamente o que queria, tem o reconhecimento e também o receio de alguns do conselho. Trabalha pro rei, porque pra ele é o que importa, então tá ele e Orvalho ali tentando fazer o Aegon sobreviver. E recebe de Jasper uma trívia, digamos assim, né? Porque ele fica sabendo que Fumarésia foi reivindicado, mas não sabe bem o que fazer com a informação. Afinal, o regente deles é imprevisível. É como se um estivesse tentando tirar de si a possibilidade de Aemond achar aquilo um absurdo e descontar neles, como fez com Cole. A cena é muito bem montada. Enquanto os dois confabulam, Aemond, em segundo plano, manda cavaleiros da guarda real para a patrulha da noite. A voz vaza na conversa principal e mostra como ele implanta na narrativa, a narrativa oficial, a ideia de que foram aqueles que geraram toda a confusão em Porto Real. Não Rhaenyra a quilômetros de distância. Aprendeu com Otto e acertou 2 coelhos com a cajadada só. Domina a verdade histórica e ainda tira o manto dos amigos do seu irmão. Irmão que simbolicamente vai sendo dissolvido aqui da corte. A cena é montada de maneira dialética para provar como Larys e Jasper têm medo ou receio do regente. Um Aemond nada misericordioso que se contradiz dizendo ser magnânimo para os bodes expiatórios que ali estava tratando. Ao mesmo tempo, 2 aliados decidem não ser tão aliados assim, preferindo guardar uma informação que poderia ser importante. Nas escondidas, Orvalho e Larys, como eu disse, dedicam-se ao verdadeiro rei para aquele grupo, provando como até mesmo um dominante Aemond pode ser suplantado sem os conchavos ideais. O defeito estratégico do garoto é que quem muito ataca, muito se expõe. Ele atacou demais, inclusive revelando que queria se mancomunar com outros que o fariam mais forte do que o seu conselho conseguiria fazer, aparentemente. Deixou mais claro ainda que todos são descartáveis, afinal, se tirou a mãe de perto do poder, se tirou seu aliado Criston Cole, por que não os demais? Vhagar era indomável, Aemond também. E a união dos dois o fez ficar mais ainda. A semeadura torna explícito como dragões seguem pretendentes com quem parecem se alinhar. Mais esperto, o episódio mostra como o medo que Aemond tanto impõe finalmente chega nele. Diferente da vontade de Vhagar, que queria continuar, no final ele resolve recuar pela primeira vez. Mas como Vhagar vai encarar isso no seu atual guia, no seu atual mestre? Esse é o grande lance também a se pensar. Daemon está comendo o pão que o diabo amassou nas terras fluviais. Quer dizer, o pão que ele mesmo amassou, né? O jovem Oscar Tully coloca o rei consorte no seu cantinho, que é abaixo do que as terras fluviais representam para os 7 reinos. Sem aquela região, poucas guerras são vencíveis. Dificilmente o Westeros é plenamente governável. Daemon consegue o que tanto queria, é verdade, mas precisou pagar com o próprio ego, uma moeda que ele jamais havia usado. A bravura do jovem Oscar é simbólica, porque é sustentada pela imagem de vários lords o guarnecendo ali no segundo plano, coisa que Aemond nunca teve. Sempre quis resolver as coisas sozinho, e até quando teve ajuda, não respeitou tanto, como a ajuda da Rhaenyra, por exemplo.
A casa Tully fez um juramento a Viserys, diz o novo governante ali das terras fluviais. Antes que Daemon interfira, pausa dramática. E aí ele vem dizer que também ao rei consorte. O recado está dado. Enquanto Daemon viver, Viserys vai viver também. Ele pode até ser reconhecido como rei consorte, mas Viserys ainda é dado como rei por aqueles. Enquanto Rhaenyra viver, Viserys vai voltar a assombrar o irmão. Ele precisa de uma vez por todas ou se associar ou ir embora de uma vez. O mais sensato é se associar, como faz Rhaenyra, ao demonstrar dificuldades de atacar para não acabar com o tempo de paz que o pai dela conseguiu organizar, que o pai dela conseguiu manter. O tempo urge para que Daemon finalmente aceite o que o jovem Oscar lhe oferece, que é se deixar de lado e reconhecer o legado, para só assim conseguir agir de maneira minimamente justa naquilo tudo. Veja só o tanto de coisa que a Rhaenyra abre mão quando a gente fala sobre semeadura. Abre mão até da relação dela com o filho. Daemon seria capaz de tanto? Eu duvido. Eu tinha razão de não querer, diz Viserys caquético, segurando a coroa. Toda a dor que ela causou, ele conclui. Perceba como ele não diz me causou, mas que causou a ele, a Daemon, Rhaenyra, Aegon, Aemma e por aí vai. E completa. Ela esmaga quem quer que a use. O olhar de Daemon é com a testa franzida, é raro, tá? Muito raro. Se não entender através do jovem Oscar, que em breve será esmagado pelas responsabilidades, não vai entender nunca mais. Se não entender que nesse exato momento tem um negócio desses esmagando a cabeça da Rhaenyra, não vai entender nunca mais. A cena termina com Viserys perguntando se Daemon ainda quer a coroa e lhe oferece o objeto. Com Daemon fora de foco, não dá pra saber muito bem qual é a reação dele, mas a testa franzida de quem não tem mais o mesmo ímpeto de antes está lá. Riverlands e Harrenhal amassaram o ego do rei consorte. E o ego no seu devido lugar é o único remédio para os egocêntricos que, assim, dessa maneira, sofrem calados e deixam o resto em paz. Se a crueldade da realidade bate a porta de Alicent, bate também a porta de Rhaenyra. Nesse caso, para falar sobre a suposta pureza dos Targaryen. A obsessão por eugenia que a sua família promove tá a perigo, né? Estaria também a estrutura atual dos Sete Reinos, que se fundou ou refundou com a chegada do todo-poderoso Balerion e Aegon I? É o que pergunta o jovem Jace antes da mãe decidir pela semeadura. A casa Targaryen é o sangue do dragão. Se qualquer um pode reivindicá-los, o que nos resta então? Ele pergunta à mãe quando pressionado sobre aquilo que estava acontecendo. Jace, ele tem mais medo das possíveis reivindicações do que propriamente confia da força da sua legitimidade. Precisa ouvir mais uma vez da mãe que é o herdeiro, que é você, meu bem, entenda. Ele acha que é o dragão quem o legitima, não a mãe. Portanto, indiretamente também não confia na reivindicação de Rhaenyra. Percebe a hipocrisia? Ele tá mais alinhado com Daemon do que aparentemente estava com a mãe. Essa é a verdade, pelo menos aqui. Jace não quer lutar como parecer querer, porque quem não está disposto a se sacrificar não pode participar de uma guerra. E ele definitivamente não está. Rhaenyra estava certa sobre o filho, não era pra sair por aí lutando. Fica guardado, quando estiver pronto, você faz alguma coisa. A rainha tá inquieta. Tenta buscar justificativa nos livros para que a eugenia Targaryen continue justificada. O problema é que aqueles livros não contam a história vista de baixo, a história dos pequenos, onde agora reside a solução para ter mais dragões e talvez a maior decisão que Rhaenyra precisa tomar até agora. Mysaria comemora a conquista de Addam enquanto a rainha se apavora. Pra Verme Branca, aquela é a vitória dos desfavorecidos, é a vitória dela. Rhaenyra até estranha o sorriso da comparsa. Mysaria o chama de a prole infame da sua casa, o que Rhaenyra aceita com vergonha. Senta, baixa a cabeça e evita olhar pra Mysaria enquanto pergunta se ela fala a respeito dos plebeus e dos bastardos. Eu vou lembrar quantas vezes for preciso, tá? Ainda que seja Rhaenyra, pintada aqui de mocinha pela série, ela ainda é uma nobre. A mesma que, cenas atrás, relutava ao ver o Addam se ajoelhar tão facilmente. Mysaria avança mais ainda. Diz que essa tal raça pura está contra ela, representada nesse caso por Aemond e Aegon. Enquanto os familiares dela buscam a sua destruição, um pobre qualquer demonstra facilmente a sua rendição. E isso me faz pensar sobre Rhaenyra. Existe uma hipocrisia acontecendo aqui no ar. Mais de uma, na verdade. Rhaenyra quer que a ordem das coisas seja alterada, mas a seu favor, e só. Quer uma mulher no poder, e que bom, porém reluta fortemente em permitir que o povo ascenda, porque pobre ascender nessa sociedade aí já é demais. Para ela, para Jace e até para os cuidadores de dragão,
existe um limite. A visão de Rhaenyra sobre o poder permanece limitada pelo seu desejo, influenciado pela sua origem. Não é uma luta pelo poder que desafia realmente as bases da desigualdade como um todo, é apenas a busca de reorganizá-las a seu favor. Sua consciência permanece na sua classe, na sua realidade, sem reconhecer outras classes. Rhaenyra ainda é uma nobre, nada menos do que isso. O livro escolhe Jace como mentor da semeadura, mas o seriado escolhe a Mysaria porque diante desse assunto é o que faz mais sentido. É preciso vir alguém de baixo para dizer: Nyra, bora nós? Aos nobres, dói demais quando os pobres frequentam o mesmo aeroporto, digo, o mesmo voo de dragão. É tão difícil, mas tão difícil o nobre aceitar o pobre, que Corlys olha para o seu filho bastardo com um desdém frívolo. O grande feito dele não basta. Teria que ser do seu jeito, sal e mar. Por isso recebe apenas um bom trabalho. E não me venha dizer que é vergonha pelo que fez, porque não é. Caso contrário, não se sentiria impactado quando Aelin, seu outro bastardo, fala que é totalmente sal e mar. Corlys também almeja a pureza ao seu jeito. Não é Targaryen, mas convive demais com eles. Se Rhaenyra não decidisse pela semeadura proposta pela Mysaria, ela seria para o sistema algo muito próximo do que Alicent foi. Estaria, como estava, disposta a perpetuar a manutenção da ordem social enquanto ela mesma queria ser essa ruptura, ou seja, atestaria contra si mesma, contra a própria reivindicação. Ainda assim, na hora H, Rhaenyra sai da linha de frente. Apesar de ter decidido a favor dos bastardos, Rhaenyra vê aquilo de camarote, porque não é daquela laia. Para se proteger também, é verdade, entendemos isso. Mas ela não tá junto deles naquilo tudo? Não tá, gente. Entenda, a luta do rico nunca vai ser a luta do pobre, ainda que falem as mesmas coisas. A carga da origem, o peso do contexto faz a luta ser totalmente diferente. Quando não aperta, e o fogo queima nesse caso, continuam os plebeus a serem o carvão lá embaixo, abaixo inclusive de onde estavam. Eles precisam ir para o chão para que os dragões o vejam como dignos. Rhaenyra só aceita aquilo tudo quando lembra que os seus filhos estão há 20 anos sendo alvo dessa busca desvairada dos Targaryen pela tal pureza. Porque não basta ser meio Targaryen. Felizmente, não é isso que os dragões pensam. Pelo menos eles. Começa a semeadura. Rhaenyra se impõe para Vermithor, que a respeita antes de se aproximar. A cena é tensa e realmente só poderia ocorrer depois que entendemos muito bem o perigo que um dragão sugere. Rhaenyra é confiante, ou pelo menos precisa se mostrar confiante. Dá as costas pro dragão, meu estômago gela com medo do que pode acontecer diante da imponência de Vermithor, e não é à toa. A carnificina, ou melhor, o fogaréu começa. Vermithor só respeita Hughie, que se coloca entre o dragão e sua presa. E Vermithor não quer um montador qualquer, quer alguém que tenha a força, mas que entenda a força que ele também sugere. Honrado, o bastardo consegue o seu objetivo. Mas tudo isso porque estava ali para morrer. Não é de admirar, mas vale lembrar que estava morrendo aos poucos lá em Porto Real. O dragão, que só não é maior do que Vhagar, sente em Hughie a audácia que precisa. Asa Prata, dado como um dos dragões mais dóceis ali, vale-se de Uff, porque ele é alguém que parece adorar a vida. Pagava de bom vivan para ganhar bebida nos bares, mas que também sentia o gosto da lama, justamente onde Asa Prata descansava. É por isso que Uff dá um arrasante em Porto Real, o que atrai a atenção do regente e Vhagar, mas também demonstra o que Mysaria tentava fazer Rhaenyra entender. Os plebeus também podem ascender, mulher. E é muito satisfatório ver um pobre voando. Nesse caso, quem deu a meia volta, quem teve que sobreviver finalmente nessa história, foi o nobre. O episódio termina com Rhaenyra com o rosto esfumaçado e seus 3 dragões, que agora são mais ainda. Aemond recua pela primeira vez, como eu disse, e no rosto da rainha o que se tem não é sorriso, é ódio. Até aqui, a semeadura deu certo. Até aqui.